Seja muito bem-vindo ao Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje nós temos mais um livro de ficção para ser apresentado e avaliado aqui. Ninguém mais, ninguém menos que a grande obra de Frank Herbert, Duna. Então se você tem curiosidade sobre esse livro e esse vídeo está bem completo sobre ele, fique comigo aí depois da vinheta. Se você já me acompanha nas minhas redes sociais, você viu o meu entusiasmo durante e depois da leitura de Duna. Recomendei ele muito no meu Twitter e no meu Instagram, coloquei lá as promoções da Amazon, muita gente comprou e me marcou e disse que está lendo e gostando. Você me viu compartilhando algumas frases de Duna. Se você me acompanha, você já sabe que eu amei esse livro e que ele foi um dos melhores que eu li nesse ano de 2020. E é isso mesmo, eu vou aqui neste vídeo continuar falando dele de um modo agora com mais informações e dar mais detalhes sobre o que eu achei do livro. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui é, primeiro, informações sobre o livro, descrição do livro, o que é a história, coisas que você precisa saber para entender a história de Duna, e depois eu venho então com uma avaliação minha do que eu achei, tá? Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas talvez ele fique um pouco mais longo do que o normal, porque tem muita informação para falar. Eu quero fazer esse vídeo aqui bem completo sobre este livro que eu gostei demais e já recomendo para você. Eu fiz o meu roteiro aqui, porque realmente é muita coisa. Então, vamos começar, ok? Duna, este livrinho que você está vendo aqui, que não é um livrinho, mas é um livraço porque é muito bom, e é um livrão porque ó, é bem grande, tá? Este livro aqui, deixa eu ver para você quantas páginas tem esta edição da Aleph. Aqui ele tem 670 páginas aproximadamente, nem tudo é da história, mas vamos colocar que ele tenha aproximadamente 600 páginas de história, tá? É um livro publicado aqui no Brasil, como eu já disse, pela editora Aleph, a editora excelente, publica ficção científica, e tem esta edição aqui maravilhosa, né, de um trabalho gráfico, né, muito bom. Você vê aqui dentro, deixa eu mostrar para vocês como o livro, ó, é bem bonito. Vai passando aqui, tem essa parte aqui que imita aí uma areia, o deserto, título aqui, olha só. É um livro realmente muito bonito, muito bem feito, mais uma obra de arte aí da editora Aleph, capa dura, muito legal. E é um livro que você imagina, meu Deus, deve ser muito caro, capa dura desse tamanho, mas ele na Amazon tem preços muito bons, já divulguei várias promoções dele, ok? Duna é um clássico da ficção científica, e ele foi escrito pelo americano Frank Herbert, okay? E publicado pela primeira vez, né, este livro aqui, que é o primeiro, em 1965. E aqui algumas informações muito importantes para você sentir o peso dessa obra. Ele já ganhou o prêmio Hugo e o prêmio Nebula, que são os dois principais prêmios, né, de livros de ficção científica e fantasia, os dois principais prêmios do mundo. Ele já ganhou esses dois prêmios. Muitos consideram Duna a melhor obra, o melhor livro de ficção científica do mundo de todos os tempos. Ele é o livro de ficção científica mais vendido do mundo, é o best-seller mundial de ficção científica, e muitos dizem, né, fazem essa comparação, que ele é o Senhor dos Anéis das ficções científicas. Abrindo um parênteses aqui, às vezes as pessoas chamam o Senhor dos Anéis de ficção científica. O Senhor dos Anéis não é ficção científica, tá? É uma fantasia, ok? Mas esse aqui seria, na linguagem de muitos, né, o Senhor dos Anéis da ficção científica. Inclusive, o Arthur C. Clarke diz algo muito parecido. Não conheço nada que se compare a este livro, a não ser o Senhor dos Anéis. É a recomendação que o Clarke faz aqui na contracapa do livro. Okay? E, além disso, Duna já influenciou demais a cultura pop. Duna já virou, né, músicas
Duna já virou filmes, séries, Duna já inspirou e influenciou, também já virou jogo de videogame. E Duna, se você gosta de Star Wars, Duna inspirou demais George Lucas quando ele foi escrever o seu Star Wars. Star Wars tem coisas que parecem Ctrl+C, Ctrl+V de Duna, parece muito aquele copia, mas não faz igual, porque Frank Herbert inspirou demais George Lucas, tá? Então você vê o peso desta obra. Inclusive, se você já está interessado nela, tem um link para comprar aqui na Amazon, na descrição desse vídeo. É só ir lá e comprar. Ele geralmente é R$80, mas na Amazon você encontra normalmente por 50 e poucos reais. Quando está uma promoção muito boa, ele cai para 30 e poucos reais, aí realmente está de graça. Então sempre pesquise, sempre clique no link e veja o preço que está. Se já tiver de 50, compre logo, porque está um preço muito bom. Apesar de todo esse sucesso aqui do livro, toda essa obra, a história dele é muito curiosa. O Frank Herbert teve a inspiração para esse livro quando ele viajou para Oregon, para o estado de Oregon, nos Estados Unidos, e ali ele viu as dunas de Oregon. E Duna é Duna mesmo, tá, gente? O nome do livro é Dune, em inglês, que é essa montanha de areia. Quem é daqui do Ceará, quem é nordestino, enfim, que vive numa praia, sabe muito bem o que é uma duna. Então ele viu as dunas de Oregon e se inspirou para fazer um livro, uma ficção baseada aí num planeta desértico cheio de dunas. Então ele escreve o livro, e esse livro é publicado, a história é publicada originalmente pela primeira vez, né, num formato de série, numa revista. E quando o Frank Herbert ele deseja então publicar em formato de livro, ele foi rejeitado por 23 editoras que não confiaram na história, não quiseram publicar essa história. Ele insistiu muito, e uma editora de negócios e automóveis que queria entrar no ramo da ficção científica, né, resolveu então publicar Duna como livro pela primeira vez. E foi um fracasso, gente. Fracasso de vendas. O editor, inclusive, dessa editora foi demitido por ter acreditado em Duna. Muito provavelmente esse fracasso, né, estava ligado ao tamanho da obra, né, e ao preço da publicação. Mas aí que veio a reviravolta, quando eles publicaram num formato mais barato, então aí Duna embalou, ganhou o mundo e fez esse sucesso que nós conhecemos hoje, esse grande sucesso mundial, tá? Então Frank Herbert tem uma lição aí de batalhar e de ser persistente e perseverante com a sua obra, e graças a Deus que ele fez isso, e graças a Deus que essa editora acreditou em Duna, tá bom? Porque realmente é muito bom, gente. Só para que você entenda então, depois dessas informações, os livros, tem muitos livros de Duna. Este aqui é o primeiro original escrito por Frank Herbert. Ele faz parte de uma trilogia, tá? Da trilogia principal que o Herbert escreveu, é o primeiro dele. Você vai ter depois dele Messias de Duna e depois Filhos de Duna. Eu não li ainda esses outros dois, pretendo ler. Mas este aqui é o grande sucesso, tá? E essa trilogia é a trilogia que fez grande sucesso também. Depois da trilogia, nós temos aí vários livros que dão sequência à história, sequels, né, como a cultura pop chama, escrito tanto pelo Frank Herbert, mas depois que ele morreu, foi o seu filho que assumiu junto com outro escritor, e continuaram escrevendo outras sequels, e escreveram também as prequels, aquelas histórias anteriores que vêm para contar como nós chegamos neste mundo atual aqui de Duna, ok? Porque se você ler esse livro, você já vê que tem uma história aqui rolando de muito tempo e muito interessante até chegar a essa história principal aqui. Então tem vários livros, é um universo muito grande, que foi muito expandido, mas este aqui com certeza o pioneiro é o grande sucesso de Duna, tá? Do que se trata a história? Vamos falar disso agora. E você vai ver que é uma história sensacional. Duna se passa num futuro muito à frente dos nossos dias. Muito, muito, muito à frente mesmo. Ao ponto da humanidade já ter dominado e estar vivendo em vários planetas. Já é uma humanidade intergaláctica, interplanetária. Tá? Muito parecido aqui com a realidade de Fundação, por exemplo, de Isaac Asimov. Neste futuro, a tecnologia se desenvolveu tanto que houve uma guerra entre seres humanos e máquinas, né? As máquinas desenvolveram aí as inteligências artificiais dadas pelos humanos, elas se expandiram e
rivalizaram com os humanos. Os humanos então vencem essa guerra, isso é explicado nas prequels, né, como eu falei, e eles resolvem então abolir os computadores e as inteligências artificiais. Não existe mais isso, ok? Então esse é um mundo sem computadores, sem inteligência artificial. Nós temos a tecnologia ainda, né, lógico, principalmente de armas, meios de transportes, mas sem inteligência artificial, sem esses computadores mais avançados. Okay? E o que vai acontecer nesse mundo? Para você entender bem a história, você precisa entender como esse mundo é governado. Quais são as 3 principais instituições que eu tive dificuldade de entender isso no começo, tive que recorrer a alguns materiais e eu vou aqui explicar para você. Existe um império, tá, que governa tudo. Nós temos a figura do imperador e desse império, que tem o seu exército imperial, que você vai ver aparecendo na história. Tá? Essa é a primeira instituição. Nós temos a Guilda Espacial, né, que é uma instituição que tem o monopólio de todo o transporte interplanetário. Ela controla o transporte de pessoas, de exércitos, de cargas, de tudo entre os planetas. E uma instituição também que você vai ver aparecendo muito aqui. E nós temos o Landsraad. E aqui, gente, tem muita coisa que eu não vou saber falar. Eu vou falar aqui no meu aportuguesado cearense mesmo. Nós temos esse Landsraad, que é os representantes das casas nobres. Nós temos esse tipo de aristocracia também desse mundo, que são as casas nobres, que nós vamos ver muito aqui também, que elas dominam tanto o comércio quanto alguns planetas. E você vai ver sempre o jogo de interesse, o jogo político de mercado entre o Império, a Guilda e as casas nobres, inclusive as casas nobres lutando entre si, que você também vai ver muito bem aqui neste livro. No meio disso tudo, existe um planeta chamado Arrakis, que é o planeta Duna. Tem o seu apelido de Duna porque é um planeta desértico cheio de dunas de areia. E em Arrakis há a especiaria, ou o melange, que é a substância mais preciosa de todo o universo. Por isso que esse é um planeta especial e muito cobiçado. Quem domina Arrakis fica muito rico e tem um controle político de mercado muito grande. E o que acontece é que o imperador cede agora Arrakis para a casa Atreides, que é liderada pelo Duque Leto, e seu filho, Paul Atreides, é o principal personagem, é o personagem central aqui do livro de Frank Herbert. Que então é quando eles recebem o poder de dominar Duna, e eles vão até Duna, eles vão até Arrakis, que começa essa grande história aqui, gente. E é lá que nós vamos ver o Paul Atreides desenvolvendo toda a sua jornada do herói. Além disso, o que deixa essa história sensacional é que em Arrakis há gigantes vermes de areia. Tá? Se você já assistiu o filme, né, os filmes de vermes na areia, aqui Duna com certeza influenciou isso também. Mas eles são gigantescos, eles sempre estão onde a especiaria está, e você vai ver também essa espécie de luta e domínio sobre os vermes gigantes da areia, torna a história muito, muito legal. E aí, a casa Atreides tem um inimigo, que é a casa Harkonnen, o Harkonnen, né? E vai ali ser um conflito entre essas duas casas pelo poder de Arrakis, pela especiaria e por todo o que envolve este grande poder de mercado e político do planeta e da especiaria. Tá bom, gente? Essa é a história. Se eu contar mais do que isso, eu vou dar spoilers para você. Não tem nenhum spoiler aqui no que eu falei, é só a sinopse do livro. Há 2 grupos de pessoas, né, que parecem seitas, que eu preciso citar aqui porque são importantíssimos para a história. O primeiro deles são os Mentats. Eles são seres humanos que tiveram sua mente treinada para funcionar como computadores. Só que nós não temos computadores. Esses seres humanos então foram treinados para processar grandes quantidades de informação, fazer cálculos, previsões, enfim, eles são computadores ambulantes humanos. E aí cada casa, cada barão tem o seu mentat, e eles têm um papel fundamental nessa história. Outro grupo, mais importante ainda, é o das Bene Gesserits, ou Gesserits, que são mulheres, é um grupo feminino que foram treinadas na arte tanto da guerra como na arte, vamos dizer assim, psíquica. Elas têm poderes, né, especiais, habilidades especiais, tanto de luta corporal e de guerra, como também
uma espécie de mentalismo. A mãe, né, de Paul Atreides, a Jéssica, é uma Bene Gesserit. Você vai ver o papel dela fundamental nessa história, tá, gente? Então, essa é a história aqui de Duna. E o interessante é que se você for aqui atrás desse livro, nas páginas finais, você vai ter terminologia do Império. Okay? Você vai ver aqui um dicionário, né, vai todos os termos, de palavras importantes e seus significados para que você entenda a história. Então eu usei muito isso aqui. Aparecia termos aqui, né, que o Frank Herbert não perde tempo para explicar, logicamente, senão a história ficaria muito maior e ficaria chato, na verdade, né? Então tem um dicionário aqui atrás para isso, nessa edição aqui da Aleph. Então, pega esses termos que eu estou falando aqui, Mentats, Bene Gesserit, Gilda, Landsraad, Arrax, Melange, e procure aqui atrás, que ele vai te explicar bem direitinho o que é para você entender melhor, tá bom? Gente, antes de avaliar, deixa eu só dizer que esse livro vai tratar de temas muito importantes. Ele vai falar de tecnologia, de ciência, de ecologia. Há uma situação ecológica muito grande que é a falta de água em Arrakis e como eles lidam com isso. Política, mercado e religião. Muito de religião. Você vai ver que tudo aqui, a história está traçada a partir de uma profecia messiânica, que se parece muito em vários momentos com a Bíblia, né? E você vai ver que inclusive tem uma Bíblia aqui. Você vai ver que às vezes a Bíblia é citada aqui de maneira indireta e até Agostinho é citado nesse livro. Tá? É muito interessante para nós cristãos ler essa obra de Frank Herbert, ler Duna, tá, gente? É incrível, incrível mesmo. Qual é a minha avaliação? Este livro aqui é a melhor ficção científica que eu já li. Eu queria dizer isso, tá? Eu já li Fundação e gostei demais. Talvez fosse aí a primeira, né? Eu já li Jurassic Park e gostei demais. Eu já li outras e gostei também. Mas esta aqui é uma ficção científica mais soft, misturada um pouco, talvez, com um pouco de fantasia, mas é a melhor que eu já li. É uma das histórias mais incríveis e mais criativas que eu já li também. É um livro que tem um enredo excelente, que tem personagens excelentes que te prendem a história de cada um deles. É uma história muito criativa, envolvente, cheia de tramas e reviravoltas. É um livro grande, mas que você não consegue parar de ler, né? E é realmente uma história que alia tanto a mensagem, as críticas sociais, a filosofia, a religião, com uma história grandiosa e maravilhosa. Você já me viu aqui falando que eu prezo muito nos livros de ficção pela história. Se a história não é boa, mesmo a mensagem sendo boa, eu não me agrado muito do livro. Aqui nós temos a união de mensagem, de conteúdo, de crítica social, de vida real com a história, com a grande história. E é isso que faz a ficção científica ser maravilhosa. Ele consegue ser excelente nessas duas coisas. E eu recomendo demais, tá, gente? Duna, já estou querendo ler os outros dois livros da trilogia, né? E este livro me deu uma experiência de leitura sensacional, tá? Sensacional, gente. Virei fã dessa história mesmo e eu gostaria de indicá-la para você. Tem muita gente que está comprado esse livro nos links que eu coloco e tem me agradecido porque a história é realmente fantástica, você não vai se arrepender de verdade. E eu digo de novo, o link para você comprar está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, então, é isso, gente. Eu não sei mais o que falar sobre Duna, eu passaria mais 1 hora falando sobre ele aqui. Eu quero que vocês leiam porque eu quero ter gente para conversar sobre essa história, eu quero ter um grupo para debater sobre essa história. E eu quero falar de Duna nas pregações, eu quero falar de Duna nas aulas, eu quero falar dos exemplos de Duna onde eu for, recomendar Duna porque é bom demais, eu realmente me empolguei muito com este livro aqui, gente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aguentado até o final, mas é um livro grandioso que merece um vídeo maior com essas informações. Você já leu Duna? Você está lendo Duna? Comenta aqui. Você quer ler Duna? Comenta aqui, por favor, compartilha, eu quero interagir com você nos comentários, quero mesmo parar um tempo aqui para ficar conversando com você nos comentários. Comenta comigo nas minhas redes sociais. Vamos bater um papo sobre Duna. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com a maior parte das pessoas que você conhece que gosta de ficção científica, porque Duna vai ser
uma boa obra para todos nós lermos, ok? Muito obrigado por você ter assistido, espero você nos próximos vídeos e não se esquece, fica aqui com a gente no review, sempre tem boa literatura sendo indicada, avaliada e apresentada dessa forma. Valeu!